Olá, amigos, este é o canal do Zaraba. Pois bem, hoje vamos falar sobre o sexto mandamento: não pecar contra a castidade, o que implica numa integração correta da sexualidade na pessoa, do namoro e da manutenção da pureza do corpo e alma, e implica também em refletir sobre o relacionamento superficial dos jovens de hoje. E há esse pensamento aqui: sempre que uma pessoa procura um prazer a curto prazo, vai ter um sofrimento a longo prazo. Bem, como viver a castidade, né? Esse é o desafio. Aqui nós temos aqui para os cristãos, para os católicos, né? É viver na graça de Deus, os sacramentos, buscar o conhecimento de si próprio, cultivar as virtudes da moral e da temperança, guiar as paixões pela razão e criar um ambiente favorável para a sua manutenção. Desculpa. Hoje, o que nós vemos hoje é uma degradação moral total, quase que total, de nossa sociedade. Mas isso ocorre no mundo inteiro, graças, repito, à difusão e à propagação das agendas comunistas patrocinadas pela ONU e por famílias poderosas, mega capitalistas, cujo interesse é a acumulação de riquezas e escravização dos povos, como é o caso, como são os casos, digo, da família Rothschild, dos Bilderberg, do grupo de Bilderberg, da Fundação George Soros, Rockefeller e outras. Todas essas agendas, elas têm o objetivo principal de destruir a família cristã, destruir todos os valores da família cristã, um dos quais é a castidade. Porque todos esses líderes, esses artistas que geralmente têm pacto com o diabo, gritam e induzem os jovens a lutar pela liberação sexual total. Não só entre homem e mulher, mas também na homossexualidade, que hoje avança numa velocidade estratosférica. Nunca se viu a permissividade, a promiscuidade como nós estamos vivendo agora. Então, o namoro hoje, até crianças têm namorados, até as crianças estão envolvidas nisso. Criança tem que ser criança. E o mais interessante, aqui no Brasil e em outros países também, há campanhas de vacinação contra o vírus HPV, que supostamente é o causador do câncer de útero. Por que eles escolheram a faixa etária de 9 e 13 anos? Supostamente para imunizar essas crianças contra futuro câncer de útero, que eles mesmos explicam que se dá a contaminação por relação sexual. Ora, crianças de 9 e 13 anos vão estar envolvidas em atos sexuais? Ou eles estão fazendo uma prevenção na suposição de que essa faixa etária de meninas estão praticando sexo? Ou é uma forma de beneficiar os pedófilos e os abusadores? Já que um abusador pega uma criança dessa aí, de 12 anos, de 10 anos, engravida, e às vezes a criança já menstruou, essa pré-adolescente já menstruou, engravida, e aí tem a legalização do aborto
para se livrar da criança indesejada. E aqui no Brasil há um forte esquema de promoção da legalização, entre aspas, do aborto, que nada mais é do que o genocídio. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o aborto é legalizado em vários estados daquele país. Mais de 1 milhão de abortos são praticados por ano. A maioria dos fetos abortados são vendidos, negociados no mercado negro de pesquisa, e também muitos deles são desviados para rituais satânicos. Isso é fato. Então, o que nós temos aqui no Brasil, como no resto do mundo, são essas ideologias que já vem a doutrinação desde a escola, a identidade de gênero sendo ensinado no pré-primário, sendo ensinado no primário, sendo ensinado nas escolas, principalmente e até nas universidades. Esse tipo de narrativa ganha força na elaboração de teses em movimentos pró-gênero, identidade de gênero. Isso é um absurdo. Existe macho e fêmea em todas as espécies de animais. Existe o macho e existe a fêmea. É só isso. Agora eles querem criar um terceiro e quarto gêneros, o que é um absurdo, o que faz com que a sociedade mergulhe de cabeça para baixo nos lagos infernais. Então, para que namorar? Hoje não tem. Cada vez mais o casamento é um ato pro forma. Aquele sentido do casamento instituído por Deus, que seja o homem e a mulher, quando se casa, se transformam num corpo só. E quando ele se casa, ele também pode se manter casto, o casal pode se manter casto, ou seja, um fiel ao outro, o homem fiel à mulher, a mulher fiel ao homem, convivendo num respeito e numa reciprocidade de tarefas e de responsabilidades. O homem na sua responsabilidade e a mulher nas delas. Agora eles estão invertendo todos esses valores e induzir o casamento gay entre homens e entre mulheres. Desde quando isso pode ser? Desde quando um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo vai gerar alguma coisa? Eles nunca se transformarão numa carne, num só corpo, como é dito na Bíblia. É uma aberração, é uma abominação diante de Deus toda essa situação. Então, o que nós vemos hoje, a juventude sendo induzida à prática do sexo, ao culto do prazer sexual. Daí que meninas, ainda pré-adolescentes e rapazes, são expostos a todo tipo de pornografia e de ensinamento na própria escola sobre isso. Escola é para ensinar a pessoa a ler e a fazer contas. E depois do primário, do secundário, aí ele vai para a universidade para se especializar em alguma área para o exercício de uma determinada profissão ou para pesquisa. Mas a priori, a escola é para ensinar, ler, entender, fazer conta, a priori. Mas hoje o que nós vemos na escola é a doutrinação política e dessas aberrações e adoção de temas de aberrações como esse que eu citei. O que vai resultar
na bestialização dessas pessoas. São pessoas que vão conviver com depressão, com ansiedade, e que são pessoas que não têm sentido de vida. Se tira o sentido de vida, você mata a pessoa ela não tem perspectiva de futuro, não cria aquele afã de viver e de manter-se no seu foco e buscar a sua felicidade e a sua realização pessoal. Então, esse é o objetivo. Manter-se puro de corpo e alma. Na castidade, manter-se puro de corpo e alma. Ou seja, os jovens, segundo a Bíblia, devem se manter casto, namorar e depois se casar. Não praticar sexo antes do casamento. O sexo é uma coisa sagrada, é para a procriação, mas hoje, nas mídias sociais, na internet, o que se vê é pornografia e é o culto ao sexo, que é a luxúria, que é antônimo de castidade. Se a castidade agrada a Deus, a luxúria é uma abominação, é uma coisa demoníaca, é o contrário. Então hoje o que nós estamos vendo são essas pessoas, a escola, e filósofos, sociólogos, pedagogos, invertendo essa coisa. Em vez dos 10 mandamentos de Deus, eles criaram os 10 mandamentos deles, que é os 10 mandamentos de Leme. Deus não existe. Você não tem que honrar seu pai e sua mãe. Roubar? Pode roubar. Como estamos aí, ó, nós vivemos num país onde todo mundo, no Congresso Nacional, no Judiciário, em toda parte, a corrupção está disseminada em toda a sociedade. Então, o que dizer da castidade? Não existe. Falar de castidade hoje, se alguém fala disso, é uma pessoa totalmente fora da época. Castidade é uma idiotice, segundo eles, né? É um termo que nem se discute na escola. Não é falado na escola. O que é preciso é que os pais devem ensinar seus filhos e falar com eles sobre o valor da castidade perante o seu próprio corpo, mas sobretudo perante a Deus. Uma criança, um jovem que vive na castidade, ele não terá doenças sexualmente transmissíveis. Não precisará gastar dinheiro com contraceptivos. Para quê? Antigamente, quando o jovem namorava, ele ficava noivo, com uma aliança de ouro. Que a aliança, no casamento, ela saía da mão direita para a mão esquerda. Hoje, jovens de 15 anos, de 12, 13 anos, têm uma aliança de prata. Ela diz que é aliança de compromisso. Isso não é não. Isso é para mostrar que os dois jovens já estão praticando sexo. É como se eles fossem propriedade um do outro. Como se fosse essa aliança de prata, como se fosse um bilhete de uso. Um bilhete de entrada para a luxúria, para o gozo, para o sexo. Como se fosse uma propriedade, um acordo, falar assim, não, essa é minha, até tirar a aliança. Essa aliança não tem nenhum compromisso, porque eles geralmente não se casam. Troca a aliança por outra pessoa, tira da mão da menina, passa para outra, e assim por diante. Aquele ali é só para manter as aparências de que eles estão namorando de forma séria, mas não estão não, estão praticando sexo. Porque o sexo agora é liberado, faz parte dessa agenda comunista, liberar o sexo, uso de drogas e expor os jovens a todo tipo
de propaganda que induzem a luxúria, a lascívia. Assim, manter-se casto também é cultivar as virtudes, como aqui está aqui, a moral e a temperança. O cristão, ele cultiva a moral. Moral, segundo o cristão, é não praticar aquilo que possa prejudicar a si e principalmente a seu próximo. Jamais um cristão vai abusar de uma criança ou passar dos limites, abusar de uma mulher, ou vice-versa, porque ele tem a temperança. Essa temperança é saber até onde o seu direito nas relações pessoais vão. O limite, sempre há limite para tudo. Então, saber disso, temperar. O que é tempero? É mediar as ações. Dessa forma, você vai guiar suas paixões pela razão, e não o contrário, não se deixar guiado pela paixão. Como dissemos anteriormente, aquele que busca um prazer efêmero, o gozo de um prazer efêmero, poderá ganhar uma dor prolongada. Aquele que se deixa guiar pela paixão sempre vai dar com os burros na água, como a gente já dizia. Sempre vai ter problemas, muitos problemas. Mas aquele que guia suas paixões pela razão, esse obtém a vitória. Esse se mantém incólume, porque ele sabe que a paixão, que o fanatismo, esse tipo de paixão, principalmente a luxúria, é demoníaca. É pelo sexo que o demônio tenta corromper os jovens, principalmente, mas também os adultos. O adultério. Adultério é um crime, é um pecado de abominação. É um pecado mortal perante Deus. Então, o sujeito adúltero é aquele que cultiva a luxúria. O adúltero, ele age pelo impulso e pela essa paixão, que é demoníaco. Então ele não tem controle, ele não raciocina, ele não vê que a atitude dele está destruindo uma família, não só a dele, mas também a da sua cúmplice. São duas famílias despedaçadas, no caso, se o adultério é cometido com uma mulher casada. Veja bem como é importante também o casal manter a sua fidelidade, aquela fidelidade que ele jurou no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Esse casal que cultivar esse voto feito no casamento perante a Deus, perante o sacerdote, esse casal estará agindo conforme o mandamento e, portanto, será agradável a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos vocês, se por acaso estiver me ouvindo, aquele que ouvir e assistir esse vídeo. Estou fazendo isso aqui como se fosse um diário, para mim mesmo, mas espero que essa reflexão encontre eco. Deixe o seu like aí no vídeo e comente. Será que é assim também que você pensa? Obrigado.